O assunto por aqui agora é bastante delicado. A gente vai falar sobre a formação de empresas familiares no agronegócio, as chamadas holdings, que com isso acabam surgindo, sendo criadas cotas sociais. No caso de haver um divórcio envolvendo uma das pessoas que está ligada a essa empresa familiar, como é feita a avaliação e a divisão dessas cotas? Esse é o assunto de hoje do quadro O Gestor e Você. Para falar deste tema, já estou aqui ao lado do Pedro Puccini Mendes, ele que é consultor jurídico e consultor da AGER também. Pedro, bom dia para você, obrigada pela sua vinda. Bom dia, Juliana, eu que agradeço. Bom, esse assunto é bastante polêmico, mas é necessário ser debatido, né? Sim. No caso de haver um divórcio em uma família que está ligada a uma empresa familiar no agronegócio, chamada holding, e um dos cônjuges, ou o marido ou a mulher, está Como que é feita essa divisão, Pedro? Sim, perfeito. O assunto é bastante pertinente, já que muita gente fala sobre a criação da holding, mas é hora da gente comentar e se der errado, né? Então, são várias situações hipotéticas, trouxemos uma aqui. Né? No caso de uma empresa criada após o casamento, né, o que acontece? Por lei, só se altera a empresa em si por contrato social. Né? Ela só é criada, ela só é extinta e alterada no seu quadro social por meio, né, do contrato social, do estatuto. Mas já as cotas são um patrimônio, né, e um patrimônio que pertence não só ao sócio, mas aos cônjuges também. Então a cota pode ser dividida em caso de divórcio, o valor das cotas. Então não se altera o quadro social, mas tem que monetizar essa cota no momento de um divórcio para que ela seja dividida. Veja a situação. Então certo. Essa é a situação que a gente traz hoje aqui. Tá certo. Olha, e há um regime de bens adequado, então, para evitar conflitos de casamento e sociedade, é isso que você traz? Bom, regime de bens. Regime de bens, se, no caso, a empresa já existia antes desse casamento, e o regime de bens adotado é o de comunhão parcial ou de separação total de bens, não há comunicação da empresa com o casamento que veio depois. Mas já no caso que a gente trouxe aqui, onde a empresa foi criada depois do casamento e só um deles é sócio, é importante colocar essa situação da seguinte maneira. Se essas cotas elas vão ser avaliadas, onde o patrimônio não pode enriquecer apenas um dos cônjuges se foi criado após o casamento, ou seja, houve um investimento de fato do patrimônio familiar para a criação de uma empresa. Então, se essa divisão for feita desprestigiando um dos cônjuges no momento do divórcio, apenas um vai acabar enriquecendo o valor da empresa. Essa é a situação. Certo. E voltando então a tratar do divórcio, né, dessa situação quando há um divórcio nesse caso, e tendo o direito às cotas, a avaliação desses valores é feita assim que o casamento for encerrado, ou seja, houver a separação, ou no valor atual? Bom, essa questão ela foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça. Tem uma notícia de 2016, quando vieram sendo tratados esses temas, porque são novidades, né, no agronegócio. Mas entende o Superior Tribunal de Justiça, a questão quando foi criada a empresa, esse é o valor da cota, ou o valor atual. Né? Entende o Superior Tribunal de Justiça que deve ser o valor atual, por essa questão que eu comentei na resposta da pergunta anterior agora. Ou seja, se o patrimônio familiar foi usado para alavancar os resultados dessa empresa, não seria justo, na hora desse divórcio, dividir as cotas com o valor lá da constituição dessa empresa. Então tem que ser o valor atual. É isso que entende o Superior Tribunal de Justiça, sob pena de enriquecer apenas um dos cônjuges, né, e o outro no momento do divórcio acaba prejudicado. Essa é a situação. Pedro, há mais alguma recomendação nesses casos para evitar conflitos? A recomendação é fazer a distinção do que é o patrimônio da família e do que é o patrimônio da empresa. Né? Para quem ainda está pensando na formatação da empresa e ainda não fez a opção por um regime de casamento,
é aconselhável que faça da separação de bens. Né? Ou seja, cada um tem os seus investimentos, tem os seus bens, se apenas um desses vai ser sócio da empresa, né? Então é recomendável que faça. Agora, nem em todos os casos, as pessoas que vão entrar numa empresa familiar ainda não estão casadas, né? Muitas vezes já estão. Cabe à empresa, para se precaver desses conflitos familiares que realmente não dizem respeito à empresa, colocar um contrato social como condição para quem vai entrar nessa empresa familiar que o regime de bens seja de separação de bens. Porque isso evita que no momento dos divórcios entre os membros da família isso prejudique o patrimônio da empresa. E também se apenas um dos cônjuges é o sócio, o outro não, que esse patrimônio investido para alavancar os resultados da empresa seja, né, separado. O que é da família, o que é apenas do sócio. Então são questões assim, muito hipotéticas que a gente traz para contribuir. Lógico, são situações que podem variar muito a cada caso, mas a gente traz apenas algumas suposições para levantar aqui. o assunto, né, Pedro? E começar a tratar mais disso, né? Isso, tratar disso de maneira mais profissional, né? Certo. Recomendações importantes, então, no caso de haver empresas familiares no agronegócio e proceder da maneira correta, né, para proteger todos os lados. Pedro, para finalizar, quem tem alguma dúvida ainda pode entrar em contato com a GER? Sim, perfeito. O e-mail é contato@gerconsultoria.com. Estamos à disposição aqui no quadro, inclusive com sugestões de temas para que sejam abordados aqui. Bacana, então. Pedro, muito obrigada pela sua vinda aqui mais um dia. Até a próxima. Eu que agradeço. Até mais.